análise financeira, não sei se vocês viram, Alan, Marcão, vocês chegaram a dar uma lida nessa matéria? Uma análise financeira que foi feita. Ai, caramba, só por... Achei. Aleluia. Achei do João Arthur, né? Que ele publicou no Twitter há pouco, né? Hoje, no dia de hoje, né? Mostrando que o Flamengo, inclusive, economicamente falando, tá melhor, irmão, que o Manchester United e a Juventus da Itália. É isso aí. E a Juventus, né? Eu não sei se vocês estão por dentro, mas assim, eu não sei se vocês, de repente, acho que era uma boa dar uma lida nessa matéria para o pessoal, de repente, que não está sabendo, entender um pouquinho, né? Esse João Arthur Almeida... É que o Flamengo sai no patrimônio líquido. Lê a matéria, negativo com positivo, né? A gente pega aí uma recuperação e assim, galera, é algo expressivo e ele se trata ainda, Perrota, você vai ler a matéria, ele se refere apenas a 2021, tá? Aí não tá o que... 2022. Ele não está ainda citando o que a gente vai conseguir ao término desse 2022. Galera, a gente já ultrapassou a receita que nós tínhamos, né, orçado com relação, né, à pasta do futebol. Então, vem coisa muito melhor ainda. O que o Perrota vai ler é um cenário fechado até 2021. Vai vir ainda, tá? Um cenário em 2022. Então, vai lá, Perrotinha. E é legal, e eu depois também de ler essa matéria, eu vou falar também um pouquinho sobre a entrevista, né, o bate-papo do Prakovnik, lá no canal do Charla, foi do Charla, se não me engano, né? E, cara, que também foi espetacular, e eu convido a todo mundo a assistir quando acabar aqui a nossa live zona, tá? E para quem tá me zoando do Manchester United, que eu falei igual o Gordo Brás, desculpa, acabou saindo, vamos lá. O João Arthur Almeida, ele é o CEO da Sunwealth, bacharel em Ciências Econômicas, e aí eu não sei que sigla é essa que segue, que tem a seguir, então eu não vou mencionar, tá? Peço desculpa, João Arthur Almeida. Começa a matéria como o seguinte: é incrível o trabalho feito nas finanças do Flamengo. O clube saiu de um patrimônio líquido negativo de 400 milhões para um saldo positivo de 200 milhões. O patrimônio líquido representa os fundos próprios do clube, ou seja, os fundos que, junto com empréstimos, financiam as necessidades do clube para realizar suas atividades. Indica, portanto, o valor contábil do clube como entidade sem fins lucrativos que não distribui dividendos. O clube reverteu em 2017, através dos superávites obtidos ao longo dos últimos anos, o resultado negativo em seu patrimônio, tendo atingido 199 milhões de reais em dezembro de 2021. O resultado de 2021 retoma a tendência de recuperação do patrimônio líquido que ocorre desde 2013, após breve interrupção em 2020 por conta das perdas de receitas relacionadas à pandemia, conforme explicado nos anos anteriores. Só para vocês terem uma ideia, em 2013, quando entrou o Eduardo Bandeira de Mello, era outra presidência, sem dúvida alguma, o patrimônio líquido do Flamengo era de menos 443 milhões de reais. E, traduzindo isso, é o fluxo de caixa do Flamengo, é o valuation do Flamengo, tá? É disso que a gente está tratando aqui. Não é uma parte do valuation, sim, tá, Alan? É uma parte do valuation. É uma parte, mas não é o valuation do clube. É uma parte. O valuation, você leva isso... Leva mais variáveis, né? Mais variáveis. E aí você estima quanto poderia valer o clube de regata do Flamengo. Vou te dar só um exemplo. Foi naquele Podpah lá, a mulher falou que, pelo que eles estão faturando hoje, o Podpah, ela tinha feito uma oferta para eles de 40 milhões para comprar o Podpah. Então, assim, fazer um valuation, ele tem uma complexidade Não, maior. tem mais variáveis, tem mais variáveis, sem dúvida alguma. Mas só para vocês terem uma ideia, quando o Eduardo Bandeira de Mello entrou, menos 443 milhões de reais do patrimônio líquido. E só fazendo uma tradução também, o Prakovnik, nesse podcast do Charla, chegou a mencionar que estimado, tá? A dívida estimada do Flamengo, quando em 2013 era de 880 milhões de reais, tá? Então, e assim, ao longo do tempo, inclusive, o próprio Cláudio Prakovnik chega a falar que dessa dívida tinham coisas que apareciam do nada. Então, era uma dívida maior. Então, por isso, uma dívida estimada. Vamos continuar.
O João Arthur aqui. Se não fosse esse resgate dos acionistas, o clube também caminharia para uma situação dramática. Fica o exemplo do Flamengo, que gestão boa dá resultado em campo. Só é preciso... desculpa. Eu pulei aqui. Desculpa. A divisão de receita do Flamengo é bem similar aos demais clubes. Maior parte advinda de TV, patrocínio e bilheteria. Por fim, a venda de atletas. Embora, contabilmente, isso é uma coisa que eu aprendi hoje, tá? Contabilmente não possa ser considerada receita, pois é venda de investimento. É uma fonte de recurso importante para o clube, tá? Só para vocês terem ideia, usos e fontes, né? As origens dos recursos do Flamengo. Broadcast, né? Que é a transmissão, 450 milhões. Atletas, 278 milhões. Comercial, 245 milhões. Match Day, né? Que é provavelmente bilheteria, Match Day, Alan. Match Day, eles estão contemplando aí tanto bilheteria como sócio torcedor. Sócio torcedor também. Tá. E outros 37 milhões. A receita líquida, portanto, de 1 bilhão e 25 milhões, tá? E as deduções de 56 milhões de reais. Aí vai entrar para EBITDA e outras coisas que eu acho que não precisa a gente entrar em tantos detalhamentos, tá? Vamos em frente. O endividamento do clube está muito bem controlado. E aí vem a parte do endividamento do clube. O bom resultado operacional do clube se reflete na melhoria de todos os indicadores de endividamento do que o Flamengo usa para acompanhar sua situação financeira patrimonial e, de forma geral, os valores de 2021 são os melhores da série histórica desde 2013. A métrica de endividamento líquido operacional é o principal indicador de endividamento monitorado pelo clube. No cálculo, são considerados todos os itens do passivo que efetivamente o clube tem que pagar, incluindo a aquisição de atletas, fornecedores, empréstimos, obrigações trabalhistas e tributos, excluindo-se os valores de adiantamentos e provisões para contingências. Deste valor, subtraem-se os valores em caixa e os valores a receber pela venda de atletas e de fornecedores. O endividamento líquido operacional funciona como um retrato de tudo que o clube tem que pagar em excesso ao que tem em caixa e o que tem a receber. O valor atingido em 2021, de 263 milhões, é o segundo menor da série histórica de 2013, em um nível semelhante ao endividamento líquido operacional de 2017. A razão entre o endividamento líquido operacional e o EBITDA atingiu o menor nível da série histórica após um acréscimo em 2020, devido aos efeitos da pandemia, um valor menor que 1 no indicador, denotando que o EBITDA do clube é maior do que seu endividamento líquido, é um sinal importante de solidez financeira. Só para traduzir o que é EBITDA aí para quem não souber, né? É uma sigla que significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, né? É a geração de capital, né, frente a toda parte de custos menos tributos e por aí, como eu acabei de falar. É a rotina da contabilidade, viado. Eu tive que aprender, né, cara? Eu tive que aprender, porque eu fali uma empresa. Não sei se tu lembra, em 2014. Aprendeu da pior forma, né, Perrotinha? Da pior forma. E eu fui fazer faculdade, cara, de administração por causa disso. Eu tive que fazer faculdade de administração para aprender. E fiz também a economia, fiz uma porrada de outros cursos, né? E hoje, realmente, eu acabei de fazer o valuation da minha empresa, né? Como vocês sabem, eu comprei a parte do meu sócio. Então, eu tive que fazer isso agora. Então, e vi essa parte toda, é bem legal, eu me amarro. E só para passar para vocês aqui, em 2013, o endividamento líquido do clube, quando o Eduardo Bandeira de Mello entrou, era de 537 milhões. Quando o Landim entra, em que ano? 2018? 19 é o primeiro ano dele, né? 19 é o primeiro ano. Olha que interessante. A virada de jogo do Flamengo em termos do endividamento, né, com relação ao patamar, a virada de jogo acontece em 2017, tá? Com relação à liquidez, né, a geração de receita, e o endividamento diminuir, acontece em 2017, chega a 260 milhões, tá? E ainda o clube já é entregue para ele. Totalmente saneado, com caixa. O Prakovnik diz que foi a primeira vez que tinha caixa, né? Com caixa positivo e, inclusive, valores a receber no primeiro trimestre referente à venda do Paquetá. Então, essa diretoria, sim, ela tem méritos ainda,
por ter feito um trabalho excepcional, principalmente no período da pandemia, tá? Principalmente no período da pandemia. Porém, eles já assumiram uma outra empresa, Perrota. Eles assumiram já um Flamengo completamente diferente do que, né, esse grupo aí, parte desse grupo, acabou assumindo em 2013. Continua aí, Perrotinha. Muito bem. Aí, em 2019, quando eles entram, está em 366 milhões esse endividamento. Aumenta muito em 2020, e eu vou falar assim, eu tenho que ter esse tipo de elogio. Mesmo aumentando a 480, talvez tenha aumentado a 480 fazendo um trabalho brilhante, tá? Porque podia ter aumentado muito mais, tá? Mas aumentou. E agora caiu ao menor nível de endividamento líquido. Então, mas aí tem um outro ponto que quase ninguém se atenta a isso, Perrota. Ninguém se atenta a isso. Tiveram receitas que seriam recorrentes de 2020, que entraram em 2021. Então, esse aumento ali devido à pandemia se fez pela falta de receita que deveria ter caído no ano de exercício 2020. Exemplo. Por que em 2021 a gente teve também um resultado fantástico? Porque 2021 ele foi, né, anabolizado por ganhos que deveriam ser entregues em 2020. Isso. Então, o mais bonito de tudo isso foi o seguinte: tivemos um 2021 fantástico, tivemos uma receita acima de 1 bi, que você vai terminar a conclusão aí. Porém, se muitos acreditavam que iria parar por ali e que o 2021 seria atípico pelo fato de anabolizarem as receitas devido à questão de 2020, estavam equivocados. Porque esse ano a gente vai conseguir não apenas ultrapassar 1 bi de receita de novo. A gente vai superar o ano maravilhoso que foi 2021. Continua, Perrota, por favor. É isso aí. Aí o Flamengo chega em 2021, tem o menor nível de endividamento líquido, né, que é de 263 milhões de reais. Vamos em frente. Vamos em frente, que é importante. A parte mais difícil desse ajuste, sem dúvida, foi em 2014 a 2017, que a gente acabou de falar sobre isso, quando a gestão teve que fazer um grande aperto nas finanças que não foi acompanhado por resultados positivos em campo. E é muito da tradução do que aconteceu com o Eduardo Bandeira de Mello. Enquanto o Flamengo voava administrativamente, no campo, infelizmente, não ia tão bem assim, né? Ter a disciplina para manter o aperto é algo muito raro entre os dirigentes. E aí eu vou de novo fazer um paralelo aqui para quem viu a entrevista do Cláudio Prakovnik. Tem um determinado momento da entrevista, do bate-papo dele lá no podcast do Charla, em que ele fala que praticamente em todas as janelas e em todos os momentos delicados do ano que o Flamengo variava a sua performance em campo, dirigentes do departamento de futebol e, claro, conselheiros e outros dentro do clube o pressionavam muito para que pudesse fazer contratações relevantes de jogadores que pudessem ajudar o Flamengo a ir melhor em campo. E que o Cláudio, junto a todo o staff, Tostes e todo o staff do Eduardo Bandeira de Mello, tomavam um remédio amargo de ter que dizer não, mesmo que chegando em casa e tendo que bater a cabeça na parede do porquê está dizendo não. Era entender que o não era um remédio naquele momento para que o Flamengo tivesse na situação que está agora, por exemplo, com o Landim, tá? Só para vocês terem uma ideia, o resultado ano a ano em milhões de reais, tá? Em 2013 era de menos 20 milhões. Agora, em 2021, é de 130 milhões. Aí eu estou falando de lucro e prejuízo. A gente, em 2021, fecha dezembro com 130 milhões de lucro, tá? É muito maneiro isso. Com as finanças sanadas, o clube pode abrir os cofres e os resultados falam por si. Além de grande sucesso esportivo, o Flamengo é um sucesso das finanças e inicia um ciclo virtuoso que, se nenhum gestor fizer uma grande atrapalhada, poderá durar muitos anos. E, mais uma vez, eu vou fazer um paralelo ao Cláudio Prakovnik, que ele fala sobre isso. Um dos antídotos do Flamengo e que pode, no futuro, ser o grande remédio para não dar merda do Flamengo quebrar. Ele usa, inclusive, a frase de que é quase impossível o Flamengo falir e dar errado, é que eles criaram antídotos no Estatuto do Flamengo relacionados à administração financeira e contábil do clube. Esses antídotos não são uma cláusula somente, são várias, e todas elas
levam ao CPF do responsável que tiver alguma improbidade ou alguma coisa que possa fazer o Flamengo a tomar decisões erradas financeiras. Então, isso faz com que, de certa maneira, crie uma responsabilidade muito maior no caso, né? Eu achei muito interessante isso. A título de curiosidade, li também os balanços de Manchester. Agora eu não vou. Agora eu preciso ler direito, né? Manchester United, garoto, e da Juventus, da Itália. E é surreal como o Flamengo está com saúde financeira muito melhor que ambos. United detém prejuízos em sequências ao mesmo tempo que paga dividendos e remuneração altíssima para diretores. Lembrando sempre, né? United e a Juventus são clubes empresa, tá? É uma situação dramática. Com a queda da Libra e o aumento da taxa de juros, o time poderá sofrer ainda mais. O patrimônio líquido do clube está secando aí, levando-se em consideração o Manchester United. Vamos lá. Já a Juventus precisou ser salva por um aumento de capital de 400 milhões de euros. Seu patrimônio líquido se reduziu ano a ano. Se não fosse esse resgate dos acionistas, o clube também caminharia para uma situação dramática. Fica o exemplo do Flamengo, que gestão boa dá resultado em campo. Só é preciso disciplina para seguir um forte aperto financeiro e coragem para gerenciar a ansiedade da torcida. E aí ele faz uma provocação final. Mauro César, sabia que seu time está muito à frente do United e a Juve neste quesito? Né? E aí termina. Parabéns ao João Arthur Almeida pelo estudo e pela análise. E aí, obviamente, eu queria ouvir um pouquinho da opinião do Marcão e do Alan sobre o assunto, para a gente finalizar também depois a live. Acho isso maravilhoso, né? Quando você consegue ver a história, né? E a gente passou por essa história, grande parte dessa história a gente passou dando a cara aqui no YouTube. Né? A gente falando sobre isso, né? Teve a fase da gente falar que não era banco, né? Porra, a gente não é banco, a gente precisa ganhar e tal, não sei o quê. Eu tinha particularmente um desespero muito grande em vencer os títulos. Por quê? Além do óbvio, né? Que ganhar título é sempre muito bom, e a gente é torcedor e a gente quer título. Os títulos confirmariam essa tomada de decisão que o Flamengo teve em 2013. Porque se você paga a conta e não ganha, pode, né, na cabeça de alguns, falar assim, ó, aí, tá vendo? Pagou conta, não adiantou nada, não ganhou nada, e a gente continua aí sem os títulos, né? Então, assim, é muito bom que o Flamengo tenha vencido os títulos que venceu e que vença muito mais títulos, né? Semana que vem a gente está disputando mais um. Tomara, se Deus quiser, a gente vai ganhar mais um título, né? E que o Flamengo continue ganhando títulos, porque isso reforça dentro do clube essa cultura. A cultura de que ter uma administração que paga as suas obrigações, que leva a administração do clube de forma dentro das regras, dentro das leis, não extrapolando o orçamento, isso vai levar a gente a títulos. O Flamengo hoje não ganha todos os títulos, até porque isso é futebol, né? E futebol nem sempre o melhor ganha, tem toda essa questão. Mas o Flamengo, desde 2017, se a gente for colocar 17, o Flamengo vem sistematicamente disputando os títulos. O Flamengo em 2017 é vice 2 vezes, né? É vice da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Em 2018 a gente é vice-campeão brasileiro. Né? 2019 a gente ganha tudo, 2020 a gente é campeão brasileiro e a gente entra nessa sequência virtuosa dos títulos. Eu acho isso muito importante. Além de tudo, isso é importante. Para aquele que não entende de finanças, poder olhar para o Flamengo e falar assim, o Flamengo tem que ser probo nas finanças. Por quê? Porque isso leva os títulos. Mesmo que ele não saiba o que é um balanço, o que é o EBITDA, o que é o lucro líquido, mesmo que ele não saiba disso, e assim, o torcedor do Flamengo não tem essa obrigação, né? De saber disso. O torcedor do Flamengo vai torcer para o time, né? Mas é bom que se tenha essa cultura no clube e que isso seja internalizado pela torcida. E hoje eu acho que já é, né? Eu acho que a torcida do Flamengo é uma das mais preocupadas com as questões de finanças do clube. Não vejo outras torcidas tão preocupadas quanto a do Flamengo.
isso é importante estar dentro da cultura do torcedor, porque o torcedor sabe que hoje, pagando conta, fazendo tudo certo, fatalmente o time vai chegar e vai disputar os títulos. Ganhar ou não ganhar, galera, é do jogo, né? Claro, a gente torce muito para que a gente ganhe tudo, né? Tomara que a gente ganhe tudo. Se a gente for olhar, sei lá, nós estamos em 2022, se a gente pegar aí o ano de 2003, 2004, 2002, aonde a gente estava? Vocês conseguem lembrar quem já era nascido, que acompanhava o Flamengo nessa época? Qual era a situação do Flamengo em 2002, 2003, 2005, tentando fugir de rebaixamento com o gol do Obina contra o Paraná, né? Então, assim, acho que é importante ter isso dentro do sentimento do torcedor e dentro do clube, né? Com todas essas questões de ações ali para evitar o gasto de dinheiro, né, de forma errada. O Don Quixote está, inclusive, lembrando aí do Acabou o Dinheiro, lá do Márcio Braga, né? Teve isso também, né? É bom ter isso para que a gente nunca saia do topo. Acho que se o Flamengo tiver isso sempre internalizado, com todo mundo ali pensando nisso, tendo isso como meta, acho que é difícil tirar o Flamengo do topo por toda a circunstância do futebol brasileiro, tudo que representa o Flamengo no futebol brasileiro. Se a gente tiver uma administração competente, eu acho que a gente consegue se manter. E isso é muito importante. O mais difícil a gente conseguiu, que é sair do caos total para o que a gente está hoje. Isso, para mim, é o mais difícil. É você mudar toda uma cultura que vinha se arrastando, conseguir equacionar uma dívida gigantesca que o Flamengo tinha, né? E agora a gente está nos trilhos. O que a gente precisa agora é manter, não sair dos trilhos, né? Para continuar seguindo nessa rota aí de disputar títulos aí sempre.